Fala também sobre Kaká, zagueiro que deve ser anunciado em breve como reforço do Corinthians. Falo também sobre o Corinthians, informação importante no Timão a respeito de Gabigol, atualização feita pelo presidente alvinegro em entrevista nas últimas horas. Atualizações sobre Carlinhos, artilheiro do Campeonato Carioca, tem clube grande do futebol nacional pensando na contratação do atacante. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Já Rafael Ramos se despediu de forma oficial através de suas redes sociais do Corinthians. Atleta que havia sido contratado por Vitor Pereira não deu certo no Timão e é novo reforço do Ceará. Bora falar agora sobre o Corinthians. Presidente Augusto Melo concedeu entrevista ao Arena SBT na noite dessa segunda-feira e voltou a falar sobre Gabigol, afirmando que foi o Gabigol que se ofereceu pro Timão. Frase a seguinte, abre aspas, eu não fui atrás do Gabigol, ele nos foi oferecido. Sempre deixei claro que ele é a nossa cara, tem nossas características. Chegamos a acertar tudo. Base salarial, propostas, estava praticamente tudo certo. Só para lembrar, Júnior Pedroso, representante do Gabigol, já desmentiu o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, assegurando que em momento algum chegou a dar a palavra sobre um acerto. No final das contas, o Gabigol permaneceu no Flamengo, tem vínculo só até dezembro com o rubro-negro e terá a faca e o queijo na mão. A partir da metade do ano vai poder assinar um pré-contrato com o Corinthians ou com qualquer outro clube do mundo. E em vez de o Flamengo assegurar uma bolada, quem vai ficar com toda essa grana é justamente o jogador. Só para arrematar, o Augusto também assegurou nessa entrevista ao Arena SBT que a dívida hoje do Corinthians supera os 2 bilhões de reais. Ele chegou a dizer que o Duílio assinou uma confissão de dívida com empresários, que ele assinou contratos a 2 dias do fim da gestão dele com patrocínios por valores inferiores ao que o Augusto já tinha e assegurou que nos próximos dias ainda aparecerão outros problemas relacionados a dívidas. Quero falar agora sobre Carlinhos, artilheiro do Campeonato Carioca e ex-jogador do Corinthians. O torcedor alvinegro vai se lembrar de 2017, em que o Corinthians teve o artilheiro da Copinha, o Carlinhos, então com 10 gols. Na oportunidade, o Corinthians ofereceu um contrato de 4 anos para o Carlinhos e 35 mil reais no primeiro ano, 40 mil reais todo mensal, né? 35 mil reais mensais durante todo o primeiro ano de contrato, 40 mil reais mensais durante o segundo ano, 50 mil no terceiro e 60 mil no quarto. O atleta, por conta da badalação, clima, noitadas e mulheres, acabou se perdendo, não conseguiu jogar no Corinthians, assim como também não foi bem nos outros clubes para onde foi emprestado. Até que em 2022, o hoje artilheiro do Campeonato Carioca estava desempregado, correndo o risco de ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Eram 6 meses de inadimplência. Quem salvou o Carlinhos foi o empresário Jefferson Batista, que começou a estabelecer uma relação com ele de pai para filho. Jefferson quitou todas as dívidas do atleta, que incluíam também pagamento de impostos e coisas do carro, e o levou para fazer uma pré-temporada no Shabab Al Ahly, lá dos Emirados, tudo bancado pelo empresário. Carlinhos entendeu que precisava mudar a sua postura e as coisas começaram a melhorar na temporada passada, quando ele jogou pelo Camboriú na Série D do Brasileiro. Na oportunidade, 8 gols em 15 jogos. Veio a temporada de 2024 e o Carlinhos assinou com o Nova Iguaçu, time do Rio de Janeiro que é a grande surpresa da competição, um dos candidatos a passar de fase, chegar à semifinal. E o Carlinhos é o artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols em 8 partidas. Ele só não fez gol no Bangu. Nicola fez gol nos grandes? Sim. Foram 2 gols no Botafogo, 1 no Flamengo e 1 no Vasco. Acabou não enfrentando o Fluminense. E é esse Carlinhos que passa a ter sondagens de clubes do Brasil. Posso contar para vocês que o Vasco está de olho no atleta, além de Goiás e Guarani que vão disputar a Série B. Tem também mais 2 consultas de times da Ásia. A ideia do Carlinhos e do Jefferson é esperar pelo fim do Campeonato Carioca para ter uma ideia melhor do que pode aparecer. Jogador que tem 1,97 m, 27 anos de idade e apesar da altura, muita velocidade, tem deixado excelente impressão. Ótima virada, uma guinada gigante na carreira de um atleta que estava desempregado e correndo o risco de ser preso em 2022 e agora surge como ótima opção. Só para arrematar, falar para vocês que o Vasco da Gama está em busca de reforços, mas você não deve esperar por contratações extremamente altas. A ideia da 777 é investir pouco no restante da temporada.
Bora falar agora sobre o Corinthians, que está bem perto de anunciar a contratação de Kaká. Zagueiro de 24 anos de idade, revelado no Cruzeiro, pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, e está emprestado ao Atlético Paranaense. O Furacão já disse que não vai utilizá-lo. O Kaká quase foi registrado na sexta passada. Alguns trâmites burocráticos impediram o acordo, a negociação continua acontecendo e o Corinthians aguarda e espera anunciar o Kaká no máximo até essa terça-feira. Empréstimo até o fim da temporada, com uma compensação financeira pequena e opção de compra estabelecida no contrato. O jogador tem uma multa de 6 milhões de dólares, mas a julgar pelo acordo que tinha com o Atlético Paranaense, a compra pode ser de algo na casa dos 3 milhões e meio de dólares. O Furacão tinha o Kaká como titular no ano passado, mas depois de algumas contratações, abriu mão da permanência do atleta se o Kaká fizesse mais 10 jogos pelo Furacão. O Atlético seria obrigado a comprá-lo por esses 3 milhões e meio de dólares. Kaká que se junta a outros reforços para o sistema defensivo, como por exemplo Gustavo Henrique e Félix Torres. Com mais esse reforço, é bem provável que o técnico Antônio Oliveira não precise mais improvisar o Ranielli como zagueiro. É bom lembrar, porém, que o Kaká só vai poder ser inscrito na próxima fase do Paulista, isso é claro se o Timão estiver nela. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo que o Corinthians tem interesse no argentino Lamela. Eu conversei com fontes dentro do clube e vou te contar essa história. Vamos também falar sobre o volante Denilson do Cuiabá. O nome dele foi sugerido no Timão e eu vou te falar qual a posição da cúpula corintiana em relação ao volante do Cuiabá. Tem também Coronado. Quando vai estrear o Coronado? Eu vou te falar a data mais ou menos que deve ser essa estreia, tá bom? E tem também a questão de Romarinho. O Coronado disse que é um sonho jogar com o Romarinho, voltar a jogar com o Romarinho agora no Corinthians. Será que existe alguma chance? Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo, tá? Com as informações, lembrando, rumo aos 200k no canal, então eu conto com a sua inscrição, que é muito importante, beleza? Com o seu like para que o YouTube divulgue esse vídeo também para outros corintianos. Tem o nosso Instagram com os vídeos verticais lá a todo momento agora, e também o nosso canal de WhatsApp, link na descrição para você, tá certo? Conhecer o nosso canal de WhatsApp, tem toda a nossa programação lá para você. Vamos embora. Vamos começar falando de Igor Coronado. Foi apresentado, vai vestir a camisa 77, uma camisa histórica, né? Um número histórico, né, para o corintiano, porque foi em 77 o gol do Basílio que tirou o Corinthians de uma longa fila, né, de um longo jejum de títulos. Coronado chega, fala de Romarinho na sua entrevista coletiva, ele que jogou com o Romarinho nos últimos 3 anos lá no Al-Ittihad. Enfim, o Romarinho influenciou bastante também o Coronado a jogar no Timão, né, até pela amizade que eles têm e pela identificação que o Coronado, que o Romarinho tem com o Corinthians. Ele certamente comentou muito do Corinthians com o Coronado, ele mesmo falou isso, né, o novo camisa 77 do Corinthians falou isso. E olha só a revelação dele, hein? Romarinho tá doido para voltar, hein? Meteu até o Endo, já é um cafezeiro, hein? Já é um cafezeiro, abre aspas. Romarinho tá doido para voltar, hein? Estou brincando. Romarinho ama o clube, ama a história dele aqui. E o Coronado disse mais ainda, né? Mas não sei a vontade dele aqui, né? Sei que ele é apaixonado e fala muito bem do Corinthians. E minha parceria com ele foi muito boa lá no Al-Ittihad. Seria um sonho, tá? Um sonho. Para mim tê-lo novamente comigo, jogando com ele, claro. Essa amizade aí, né, ocorre por conta, né, deles atuarem juntos no Al-Ittihad, tá? O Romarinho atuou no Corinthians entre 2012 e 2014, conquistou a Libertadores, o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana e o Paulista 2013. Foram 141 jogos, 25 gols marcados, tá? Depois seguiu aí a sua carreira para o mundo árabe, né, também futebol do Catar. Enfim, ele tem contrato com o Al-Ittihad até o meio do ano. Não seria impossível o Romarinho voltar para o Corinthians, mas ele prioriza, pelo que me passaram, tá no Corinthians, ele prioriza ele prioriza permanecer na Arábia Saudita e ele deve trocar o Al-Ittihad por um outro clube lá da Arábia Saudita, tá? Atualmente o Damak e o Al-Shabab já manifestaram interesses no Romarinho,
então fica um pouco mais difícil, né, do Romarinho voltar ao Corinthians e realizar o sonho de Igor Coronado, né, que chegou agora no Timão, tá? Aliás, só vou rodar a vinheta para a gente falar da estreia do Coronado. Comenta aqui embaixo essa questão do Romarinho. Agora todo mundo quer saber quando que estreia o Igor Coronado, hein? O homem que bate muito bem na bola, enfim, expectativa muito grande, até pelo alto investimento, né? Um alto investimento que a gente fala mensal, né? O que o Corinthians vai gastar com o Coronado, porque o Corinthians não pagou direitos econômicos, enfim, são 2 milhões de reais por mês, tá? Agora, vamos lá, Igor Coronado tem condição de estrear no Corinthians nessa quinta-feira? Não, claro que não. Ele não vai estrear diante do Cianorte nesta quinta-feira, tá? Inclusive, já conversei com fontes do Corinthians em relação a isso. No domingo, contra a Ponte Preta, às 20 horas, tem chance do Coronado estrear? Também não. Uma fonte me disse que nem no domingo, tá? A ideia é que a estreia do Coronado, pelo menos está sendo preparado para que ele venha estrear contra o Santo André, tá? Deixa eu só passar a data para vocês certinho. É no dia 2 de março, num sábado à tarde, às 4 da tarde, às 16 horas, o Coronado pode fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians diante do Santo André. A não ser que ele realmente venha surpreender muito, né, nesses treinamentos físicos que ele tem feito, enfim, para estar 100%, ele não atuava desde dezembro, mas a expectativa que me falaram é que nem para domingo, tá? Ele vai estar pronto contra a Ponte Preta, ser relacionado. A ideia é que seja no sábado contra o Santo André na Neoquímica Arena. Vamos aguardar então. Se ocorrer alguma surpresa, né, que ele venha surpreender, como às vezes já acontece numa recuperação de jogador lesionado, como acontece também em jogador que chega, mas o mais provável mesmo é que essa informação venha se confirmar e ele venha estrear contra o Santo André, ou pelo menos ser relacionado para essa partida contra o Ramalhão, tá certo? Comenta aqui embaixo sobre a estreia de Igor Coronado. Tem que acelerar, tem que ir na manha. Comenta aqui embaixo e vamos falar do mercado da bola do Timão. Tem duas coisas importantes para a gente falar agora. Exclusivo rapidinho para vocês, eu não vou gritar se não dói. Exclusivo, dói aí a turma, né? Vamos embora. Denilson, tá? Ele foi sugerido no Corinthians. Esteve na pauta ali, né? O nome dele chegou ao Corinthians, só que a diretoria do Corinthians não tem interesse no Denilson, tá? Informação importante para vocês, né? Porque o torcedor corintiano vive me perguntando do Denilson. Aliás, foi assim que eu consegui, né, essa confirmação, essa informação, né? Conversei com fontes dentro do Corinthians que me falaram, o torcedor corintiano me fala do Denilson quase diariamente, que seria uma boa contratação. É um jogador de 22 anos, tá? O Denilson, né? Atua, né, no Cuiabá, tem contrato até o fim de 2027, o contrato dele é longo, até dezembro de 2027, e é um atleta, repito, né, 22 anos, destro. Eu vi alguns jogos dele, gostei, a avaliação dele no Transfermarkt está em 2 milhões de euros, não seria nenhum jogador muito caro, mas também eu não sei se essa é uma avaliação do Cuiabá, né, do Transfermarkt, não do Cuiabá, né. Na Série A, ele disputou 45 jogos, marcou um gol, deu 3 assistências, né, então é um jogador que joga bastante, né. Enfim, vamos aguardar aí para saber se tem alguma novidade, algum reviravolta nesse caso, mas informação importante para vocês é um jogador que foi sugerido, mas não passou no crivo do Cifute e não passou também na avaliação da diretoria corintiana. Então, o Denilson não está na pauta do Timão, pelo menos até o momento. A não ser que o Antônio Oliveira, né, venha insistir muito, pedir, né, que não foi o caso, tá? Ele não foi sugerido pelo Antônio Oliveira e o Corinthians não quis, né? Nada disso, tá? Antes do Antônio Oliveira chegar, ele já tinha sido sugerido e a diretoria entende que não é jogador para o Corinthians, tá bom? Então, o Denilson, vocês já podem tirar da sua lista aí, né? Ou, eu falo tirar da lista, né? Mas às vezes o Antônio Oliveira insiste muito, as coisas podem mudar. Mas hoje eu garanto para vocês, aliás, eu ouvi essa frase dentro do clube, não é jogador para...
é bom jogador, mas não é para o Corinthians, tá? Então o Corinthians não tem interesse no Denilson, mas tem interesse no argentino Lamela, eu vou te contar agora. Deixa o like aqui, fala se está certo o Corinthians, o Denilson realmente, né, não tem futebol para jogar no Corinthians, enfim, deixa o like aqui e vamos embora falar do Coringão. Olha só, o Corinthians tem interesse no argentino Lamela, tá? Ele está na mira do Timão e eu confirmei isso com uma fonte muito importante dentro do Corinthians, tá? Vou ser honesto como sempre, não há negociação aberta, tá? Não existe negociação aberta. O Corinthians monitora a situação do Lamela e tem interesse no jogador. Esse é um nome aprovado, que o Corinthians tem interesse, que o Corinthians monitora, mas a única coisa que eu tenho que falar para vocês, né, na minha sinceridade, é que não existe negociação. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, porque há o interesse e o monitoramento do Corinthians em relação ao jogador Lamela, tá? É bom a gente, né, lembrar, o Lamela tem 31 anos, né? Tem 31 anos, o argentino, que já é jogador de seleção argentina, né? Já foi. Tá na mira também, né, do São Paulo, né? O Lamela, que diz as reportagens, mas não interessa. O que interessa aqui é o que eu apurei dentro do clube do Corinthians. Existe o interesse no Lamela, tá? Eric Lamela, meia atacante, né? Jogador da seleção da Argentina, né? Que tem contrato até julho deste ano, tá? Com o Sevilla, e de acordo, né, com os jornais espanhóis, o Sevilla não tem interesse, tá, em renovar o contrato do Lamela, porque ele sofreu um alto número aí de lesões na temporada 2023-2024, tá, o que pode deixar aí o caminho livre para Corinthians, enfim, para quem deseja contratar o atacante argentino de 31 anos. A atual temporada, olha o que diz o jornal AS, a atual temporada vem ser um calvário para o jogador Lamela, que sofreu 4 lesões e não teve continuidade. Depois de voltar a campo contra o Atlético de Madrid, ele já regressou à enfermaria devido a problemas nas costas, que o impediram, inclusive, de viajar para o duelo contra o Valência, né, diz aí uma matéria do AS, tá? Em 2023, temporada 2023-24, Lamela soma 15 partidas pelo Sevilla, com 2 gols marcados e 1 assistência, tá? Então, assim, o Lamela, nesta temporada, vem sofrendo com muitas lesões e não deve renovar o seu contrato, tá? Com o Sevilla, e o Corinthians está na parada. O Corinthians monitora o argentino Lamela. Você acha um reforço que seria de peso importante, um nome de destaque para o Corinthians? Eu quero que você comente aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. A exclusividade dessa informação está na confirmação dentro do clube, tá? Porque os jornais espanhóis falam, o Corinthians tem interesse, o pessoal lá da Espanha, o São Paulo tem interesse, mas o canal Café do Setorista confirmou dentro do Corinthians que está sendo monitorado e interessa sim ao Timão, tá certo? Agora é aguardar para ver se vai ter as negociações abertas ou não, porque ainda não tem. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Então é isso aí, rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, informações aí atualizadas, né, do maior time do Brasil, o Timão, informações aí de última hora. O Corinthians, né, cara, que é um dos maiores clubes do Brasil aí, já fez a preparação aí, a apresentação do Igor Coronado, né, que já se apresentou aí, já foi anunciado, deu entrevista, etc, né, e para mim chega para ser um dos melhores meio-campo aí do Brasil. Uma curiosidade aqui para falar para vocês a respeito aí de Cássio, né? Segundo o site aí da UOL, foi apurado que Cássio é dúvida para o jogo de estreia da Copa do Brasil. O goleiro do Corinthians, Cássio, não terminou, ele na verdade não treinou com o restante do elenco para a Copa do Brasil de 2024. O atleta se recupera de dores na região do quadril, depois do último jogo aí contra o Palmeiras, né? Ele foi expulso. O Cássio do Corinthians ainda não está confirmado para a partida da estreia da Copa do Brasil de 2024. O Timão viaja até Maringá para enfrentar o Cianorte
pelo jogo válido pela Copa do Brasil. E joga pelo empate a fim de se classificar para a próxima etapa, já que o visitante é o Corinthians e fica aí, né, com o favor aí do empate. Qualquer empate dá o acesso aí ao Corinthians. Corinthians para sair desse campeonato, dessa primeira fase, só se perder. O arqueiro aí do Alvinegro ainda se recupera no CT depois aí de sofrer o jogo contra o Palmeiras e sentir fortes dores na região do quadril. Ele permanece aí no CT Joaquim Grava e não participou das atividades com o restante do elenco após o clássico contra o Palmeiras, e pode dar uma chance ao seu suplente Carlos Miguel no torneio da Copa do Brasil. E aí, você acha que o Carlos Miguel vai fazer a diferença? Vai começar agora a tomar o seu lugar aí como ele merece? Muitos já queriam que o Carlos Miguel, que já foi especulado como cogitado lá no Flamengo, né? O Flamengo estava de olho no Carlos Miguel, mas o Corinthians dificultou a saída do goleiro, que vê um grande potencial no goleiro aí, né? Que goleiro gigante, quase não tomou gol aí quando vestiu a camisa de titular, e agora no primeiro jogo aí contra o Cianorte aí, ele vai estar como titular e provavelmente o Corinthians passará de fase. É certo que irei fazer aquela fé, né, de costume, para poder arrematar essa aí muito em breve. Mas enfim, deixa aí a sua opinião. Carlos Miguel é a solução do Timão? Enfim, e Igor Coronado, será ele o melhor meio-campo do campeonato dos times brasileiros? Atualmente podemos destacar alguns meio-campos que estão dando super bem até o momento. Eu coloco aí o Matheus Pereira pelo Cruzeiro, que está arrebentando nesse início de campeonato, e também o Payet do Vasco, que é o líder em assistências. Cara, o Payet, ele é diferenciado mesmo. Mas agora a gente tem o Garro, e detalhe, tem um Garro também que chegou destruindo desde que chegou jogando bem contra o Santos. Os outros jogos jogou muito bem e foi fundamental aí nesse empate histórico aí contra o Palmeiras. Para mim são os 3 melhores meio-campo até agora, os 3 nomes até o momento. Com a chegada do Igor Coronado, provavelmente ele deve tomar esse posto aí e ser o disparado aí melhor meio-campo do Brasil. Mas enfim, essa é a minha opinião, não vale de nada, o que vale mesmo é a tua. Deixa no comentário o que você acha sobre isso, tá bom? Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso conteúdo, de estar trazendo vídeos diários do Corinthians aí, para você não estar perdendo nada, valeu? Desde já, um grande abraço aí no teu coração. Valeu, rapaziada. Quem quiser participar no grupinho que eu tenho no Telegram, o link vai ficar fixado aí no comentário fixado, é só participar lá. E toda vez que tiver jogo do Corinthians, a gente vai pegar, vai falar os placares, vai tentar acertar, vai fazer aquela brincadeira, quem acertar o placar ganha um dinheirinho, e sem pagar nada, totalmente de graça. É só clicar no link aí, entrar no Telegram, interagir, conversar, bater uma resenha. E grupo de futebol é isso. Tamo junto, um grande abraço, tchau, tchau, fui.